Fala galera, estou de volta para falar sobre aqui um fenômeno físico que é muito interessante, que aparece às vezes no vestibular, mas deixa a gente muito confuso, que é um fenômeno chamado sobrefusão, perfeito? O que nós vamos fazer aqui hoje? Eu vou explicar para vocês o que é a sobrefusão conceitualmente e depois eu vou falar da matemática, que é a parte mais complicada por trás da sobrefusão, perfeito? Fenômeno muito interessante que aparece aí de vez em quando no vestibular. Então vamos lá. O que é a sobrefusão? A sobrefusão é um meta-estado. É quando você consegue fazer com que um líquido atinja temperaturas menores do que a temperatura de fusão. Quando um líquido se encontra numa temperatura menor do que a temperatura de fusão, ele está em um estado de sobrefusão. Como assim? Imaginem o seguinte, que eu tenho uma garrafa cheia d'água. Pego essa garrafa e coloco no congelador. Ela vai baixando a temperatura, vai baixando a temperatura, vai baixando a temperatura. Se a gente considerar que a pressão é 1 atm, vamos considerar sempre a pressão 1 atm, perfeito? Se a pressão for 1 atm, quando ela chegar no 0 graus Celsius, se eu deixar ela ainda no congelador, ela vai começar a congelar, não vai? Perfeito? Só que eu estou fazendo isso de forma tão controlada, o meu freezer é tão bom, não tem correntes de convecção acontecendo ali, é um ambiente tão estável que a água ela vai baixando a temperatura além do zero ao invés de congelar. E quando ela atinge temperaturas menores do que 0 graus Celsius, ela está em um estado de sobrefusão. Perfeito? Só que o estado de sobrefusão, ele é instável, ele é um meta-estado. Então, se eu for lá encostar na minha garrafinha d'água, se eu der um petelequinho, a água começa a congelar. Perfeito? E esse vídeo mostra isso, mas não é a água, porque a água, gente, é muito difícil de fazer com que ela atinja o estado de sobrefusão. Porque ele tem aqui uma solução química cuja composição não faz a menor diferença para a gente. O importante é entender que esse líquido está no estado de sobrefusão. Olha, tem um líquido numa temperatura menor do que a temperatura de fusão, então está muito frio e ele vai perturbar. Percebe que ele bate no líquido e aí ela congela. Essa substância vira estado sólido, perfeito? Para corrigir esse meta-estado que não deveria estar, perfeito? Bom, para você entender, eu vou usar a água, porque é a água que o vestibular cobra. Por quê? Porque a água é vida, ok? Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho água a 30 graus Celsius e coloco lá no congelador. A temperatura vai baixando, olha a temperatura baixando, baixando. Chegou aqui, era para fazer o quê? Temperatura de 0 graus Celsius era para congelar. Não era para congelar? Era para congelar. Tá a pressão de 1 atm. Só que eu continuo retirando o calor e ao invés de congelar, ela continua baixando a temperatura. Então, essa variação de temperatura que acontece além do zero é uma variação que acontece no estado de sobrefusão. Perfeito? Só que é muito louco, a sobrefusão está ali, né? Nessas temperaturas menores do que zero, a pressão de 1 atm. Só que você vai lá e dá um petelequinho na garrafa. O que ela faz? Ela corrige e volta a temperatura para zero. Só que quando ela corrige isso e a temperatura volta para zero, uma parte da água congela. Ok? E aí é como se a sobrefusão não tivesse acontecido. Ela corrige a transformação dela. Ok? A sobrefusão, então, definimos como sendo, né, um meta-estado onde nós temos líquido a uma temperatura menor do que a sua temperatura de fusão. Ótimo. E a matemática da coisa? Porque pode ser que o vestibular pergunte para você qual vai ser a massa de gelo formada quando você perturba a água, a massa solidificada. E você precisa entender que quem manda na jogada é energia. Perfeito? E aí eu coloquei ali energia quem? Calor, não é? Professor, mas Q igual a Q? Mas entenda que o que eu estou colocando do lado esquerdo é a quantidade de calor cedida na sobrefusão. Perfeito? E essa quantidade de calor cedida na sobrefusão, ela vai estar associada à transformação de solidificação.
E aí, já vai ficar mais claro, aguenta. Quando você for abrir a quantidade de calor da sobrefusão, a sobrefusão que aconteceu ali foi uma variação de temperatura. Então, você precisa abrir no QMacete. E a solidificação é uma mudança de estado, então você vai abrir pelo QMOL. Só que, olha a loucura, a sobrefusão, toda a água muda de temperatura, então você põe a massa total. A mudança de temperatura acontece no estado líquido, então você coloca o calor específico no estado líquido e a variação de temperatura é a correspondente ao estado de sobrefusão. No caso ali foi menos 5 graus Celsius, porque foi de 0 a menos 5. Aqui você vai colocar a massa solidificada no QMOL e aqui o latente de solidificação. E aí você deve estar pensando, nossa, professor, que estranho, não é? Não é a massa total. Sim, porque o que você precisa entender aí, o que manda no processo é a energia, ok? Porque mudar de temperatura é mudar a energia cinética das moléculas, mudar de estado é mudar a energia potencial. A água mudou a energia cinética ao invés de mudar a energia potencial. Quando você perturba, a cinética volta para onde deveria. Só que ela já perdeu essa energia. Então ela acaba diminuindo a energia potencial, congelando, né, uma certa massa. Perfeito? Prof, ainda está estranho. Vamos melhorar? Esquece da física. Vamos pensar agora em energia como dinheiro. Ok? Vamos pensar o seguinte. Que as coisas estão boas na sua casa, né? Está tudo de vento em popa, beleza? E você vai ganhar mesada dos seus pais. Você vai ganhar do seu pai R$500 no Banco Itaú e R$500 no Banco Santander. E essa vai ser a sua mesada. Da sua mãe você vai ganhar no Santander. Perfeito? Maravilha? Só aí para ilustrar, tá? Não me importa aqui se isso é verdade ou não. Perfeito? Vamos só fingir. Tá tudo ótimo. E você ganhou R$500 em cada banco. Eu quero que você entenda o seguinte. O Santander, o Itaú. O Itaú está desse lado aqui. O Itaú vai simbolizar a energia cinética e o Santander vai simbolizar a energia potencial. Maravilha? Então vamos lá. Você tem agora R$1.000 que você ganhou e seus pais colocam uma regra para você. Não pode deixar essas contas chegarem no negativo. Ótimo. Você guarda o cartão do Santander e começa só a gastar do Itaú. E vai dar rolezinho, e toma cafezinho, e paga almoço, e não sei o que lá, e vai gastando. Só do Itaú, ok? A regra é não chegar no negativo. E você tá aí gastando e nem percebe. E aí vai chegando no negativo. A sua conta do Itaú tá no negativo. A água vai cedendo calor. Quando chegasse no zero, não era para ela continuar perdendo energia na forma cinética. Era para começar a perder energia, diminuir a energia potencial. Mas ela continua diminuindo a energia cinética da mesma forma que você não percebe que é para continuar gastando do Itaú. Perfeito? Então ela baixa a temperatura para o negativo, da mesma forma que você continua gastando dinheiro do Itaú. Ok. Só que aí você dá um peteleco na água. É a mensagem do banco chegando no seu e-mail. Olha, você está no cheque especial. Aí você lembra da regra. Pô, não posso deixar no negativo. O que você faz? Você tira do Santander e joga para o Itaú para voltar para o zero. Então, quando você perturba, a água congela, diminuindo a sua energia potencial. Para fazer o quê? Para fazer com que a cinética volte para onde deveria estar, que é aquele estado de temperatura igual a zero. Perfeito? E é por isso que a gente iguala a quantidade de calor. Porque a quantidade de calor aí é como se fosse o dinheiro. Se ela cedeu uma certa quantidade de calor na sobrefusão, mas era para mudar a potencial ao invés da cinética, quando você perturba, a cinética volta para onde deveria estar, mas a potencial reduz, por isso que congela. Perfeito? E isso é a sobrefusão. Um beijo.